Olá, meu querido amigo, minha querida amiga. Estamos aqui mais uma vez iniciando a nossa aula bíblica, hackeando as escrituras. Isso mesmo. E temos hoje temas extraordinários hoje, hein? Você não pode perder o tema de hoje. Perder esse de semana passada, mas o de hoje, você conversa de pregador, tá? Você podia perder menos, qualquer tema, menos o de hoje. Sabe que não vai falar a mesma coisa. Mas enfim, hoje vamos estudar um tema extraordinário da Palavra de Deus. Mas antes de tudo, feche os seus olhos, vamos chamar o Espírito Santo para fazer parte conosco nessa aula extraordinária de aprendizado, hackeando as Escrituras. Pai querido, Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer, ó Pai, por mais uma semana que se passou, um sábado na sua presença, e queremos aqui, ó Pai, nesse momento, ao estudar a tua palavra, suplicar que o Senhor possa trazer o conhecimento do céu, dando a sua palavra para o nosso coração. Não permita que a palavra do homem, que a opinião humana venha prevalecer, mas que nesse momento nós, os seres humanos, diminuemos e que tu cresças em nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Querido, e olha só, para o próximo tema, ó, olha só que temas extraordinários daqui para frente, ó, sinais do fim. Em que época nós estamos vivendo? A gente vai descobrir isso aí. O último império a governar o mundo, isso mesmo. Qual será a última nação que vai tomar conta do planeta todo? Será a nação americana, a nação brasileira, a nação chinesa? Pois é. Breve descobriremos qual vai ser o último império a governar o mundo. E que tal tirar 1000 anos de férias lá no céu? Pois é, se prepare. São temas que nós iremos estudar aqui na Palavra de Deus. Então você não pode ficar de fora, tá joia? E qual é o tema de hoje? O tema de amanhã, qual será? Sábado que vem? Qual é o próximo tema que nós iremos estudar? Esse aqui, ó, olha para você ver, extraordinário. Dicas para ter uma personalidade atraente. Olha só, hein? Dicas para ter uma personalidade atraente. E o de hoje, como eu disse para você, um tema extraordinário, o plano da redenção, a grande ideia de Deus. Nós estudamos semana passada o problemão que o anjo chamado Lúcifer se rebelou contra Deus causou no universo, não é mesmo? Ele se rebelou contra Deus lá no céu, foi expulso do céu, ele veio para a terra e aquilo causou um inferno. E hoje nós estamos colhendo o fruto da má ação dele. Lógico, Adão e Eva foram enganados, caíram na cilada e agora Deus tem um problemão. Que problemão é esse? Eu quero antes de mais nada convidar você a abrir a sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 4, onde nós vamos ver uma história muito triste aqui em Gênesis capítulo 4. Olha só o que diz a Bíblia, Gênesis 4, versículo 8. E você lembra assim: disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Queridos, que história triste, né? Aqui está relatado o primeiro homicídio do mundo. A primeira morte humana aconteceu entre dois irmãos. Duas pessoas que se amavam, que nasceram do mesmo ventre, o mesmo pai, mesma mãe, viviam em família, cresceram juntos, e agora o irmão parece que o mais velho matou o mais novo, e acontece agora o primeiro crime na história da humanidade. Você deve estar imaginando como que isso afetou o coração de Adão. Como que isso deve ter doído no coração de Eva. Só que um detalhe, querido, essa era a primeira morte de milhões e milhões de mortes que ainda teria no mundo vindouro. E hoje nós estamos aí, e infelizmente estamos enterrando milhares e milhares de pessoas por dia. Talvez milhões por ano. Essa é a nossa realidade. Esse problema agora, Deus tem que resolver esse problema. E como que isso tudo começou? Começou simplesmente quando Deus criou dois seres especiais, Adão e Eva. E Deus os colocou lá no Jardim do Éden. E Deus estabeleceu uma ordem específica para os dois. Deus criou vários tipos de alimento para eles, várias árvores com frutos. E disse para eles, olha, vocês podem comer todos os frutos que estão na terra, mas aquele fruto que está ali no meio, no centro, no centro do Jardim do Éden, deles vocês não podem comer. No dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. Está lá no livro de Gênesis. Só que acontece, Adão separou-se de Eva por um instante. Eva foi seduzida pela serpente. Ela viu uma serpente naquela árvore, a serpente talvez comendo aquele fruto. Ela se aproximou da serpente e eles começaram a dialogar. A serpente, muito astuta, como diz a própria palavra de Deus,
perguntou para ela: é verdade que Deus disse para você não comer de nenhuma árvore da fruta? Eva, na sua inocência, querendo defender o caráter de Deus, disse: não, ele não disse isso, ele disse que nós não podemos comer somente desse fruto. E então ele disse que poderia comer porque Deus estava ocultando os poderes dela. E naquele momento, Eva toma o fruto e come. E ela gostou do fruto, porque o fruto, além de ser bonito, era gostoso, era saboroso. Mas então ela agora sai de cena e leva também para o seu marido, que quando a vê comendo um fruto, deve ter tomado um susto. Você desobedeceu a Deus, mas não aconteceu nada com você, você não morreu, então eu também vou comer. E ela então induziu a comer o fruto. Mas a morte que Deus está falando não era uma morte física somente, era uma morte espiritual, porque naquele momento eles estavam se distanciando de Deus. E qual foi a consequência desse ato? Romanos capítulo 5, verso 12 diz assim. É triste esse texto, mas olha só, hoje eu vou ler muito texto triste para nós, mas eu vou ler textos felizes que mostram o plano da redenção. O pecado entrou no mundo por meio de quem? Um só homem. Isso mesmo, querido. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, na pessoa de Adão. E o seu pecado trouxe consigo a morte. Olha só, queridos, é por isso que os seres humanos morrem. É por isso que, infelizmente, existe morte. Deus falou com Adão: no dia em que você comer desse fruto, você vai morrer. Se você comer, você vai morrer, Adão. Então não coma desse fruto. Ele comeu. E como consequência, agora, ele estava experimentando a dor da morte. E olha, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Queridos, você sabe o que esse texto está dizendo para mim e para você? Que o que nos aguarda num futuro próximo é a morte. Todo ser humano que não se arrepender dos seus pecados vai sofrer a morte. Mas não estou falando da morte que nós estamos, infelizmente, presenciando nos últimos tempos. Não estou falando dessa morte de a pessoa morrer e ir para o cemitério. Eu estou falando da morte espiritual, do distanciamento de Deus. Quem peca se distancia de Deus. E se você continuar no pecado, você vai continuar distante de Deus. Então, para que você não viva distante de Deus, você tem que se arrepender dos seus pecados. Porque cada arrependimento é uma aproximação de Deus. Da mesma forma que o pecado te distancia de Deus, o arrependimento te aproxima de Deus. Até quando o ser humano irá sofrer? Talvez essa seja a pergunta que está no seu coração. Marcos, eu entendo que Adão e Eva pecaram, que o pecado se espalhou através dele como se fosse uma infecção, como se fosse um vírus, e agora se espalhou para a humanidade toda. Todos nós somos pecadores, somos sujeitos a más inclinações, mas até quando isso vai durar? Até quando a dor da separação entre o homem e o ser humano e o outro homem, entre o pai e o filho, entre a mãe e o cônjuge e o marido, entre os homens na terra e Deus, até quando? Não sei se vocês lembram, mas há muito tempo atrás lançaram uma série muito interessante chamada Prison Break. Lembram deles? Pois é. Conta a história de um homem que estava preso em uma das prisões mais difíceis de se escapar. E o seu irmão então se colocou nessa prisão, né? Ele entrou nessa prisão, e quando ele estava lá na prisão, que o irmão dele o encontrou lá e disse: o que você está fazendo aqui? Essa é a história desses dois irmãos. E o mais novo entrou para tirar o mais velho da prisão. E ele disse: olha, não se preocupe que eu tenho um plano. Eu tenho um plano para tirar a gente da prisão. Sério? Um plano para tirar a gente daqui, da prisão de segurança máxima? Sim, eu tenho um plano. E a série prossegue com eles fugindo da cadeia. Ele consegue tirar aquele seu irmão da cadeia. Não só ele, mas algumas outras pessoas conseguem fugir da cadeia também. O fato é que quando você olha para Deus, para a humanidade, você consegue enxergar. E quando você pega a Bíblia, você consegue enxergar que Deus também já tinha um plano. Um plano. Deus não falou assim: olha, se o homem cair. Ele disse: quando o homem cair, eu já tenho um plano. Porque Deus é onisciente. Ele sabia que Adão e Eva iriam pecar. Eles sabiam que Adão e Eva iam se escapar, que iam cometer erros e que iam se afastar dele por causa do pecado. Então Deus, já antes da criação do mundo, já criou um plano para unir, trazer de volta a pessoa de Adão e Eva para próximo de Deus. E um dia, eu e você, vamos ver isso aqui mais para frente, um dia eu e você estaremos frente a frente com o nosso Deus. Um dia eu e você estaremos frente a frente com o nosso Criador. Deus então decidiu, olha que bonito, Deus decidiu criar o mundo.
E ele diz, eu vou colocar ali um casal perfeito, eu vou colocar ali a pessoa de Adão e Eva, eu vou colocá-los ali para que eles possam morar ali. Mas eles vão pecar. E o que vai acontecer quando eles pecarem? O que eu vou fazer? Qual era o plano de Deus? Você gostaria de saber qual era o plano de Deus para que quando o homem pecasse? Olha só, o plano de Deus era o seguinte: o homem havia pecado e agora Deus entra em audiência com o seu pai. Ele entra na sala do pai e ele então diz para o pai qual era o plano dele. Olha, pai, o plano é esse. Eu vou descer na terra como ser humano, vou viver como humano e vou morrer pela raça humana. Eu vou permitir que os meus pés e minhas mãos sejam cravados em uma cruz. Este é o plano da redenção, a grande ideia de Deus. E por que Deus permitiu que seu filho viesse e morresse na cruz do Calvário por mim e por você? Por um motivo muito simples. Por que Jesus teve que encarar a cruz? Aliás, por que Jesus teve que encarar a morte? Porque essa é a terrível condição da humanidade, por causa da nossa condição espiritual, física. Tanto espiritual como física. Espiritualmente nós nos distanciamos de Deus, mas fisicamente também nós não podemos mais ver Deus face a face. O único homem que teve o privilégio disso foi Moisés, que teve o privilégio de conversar com Deus face a face. Os discípulos na época de Jesus, foi só esses, as pessoas que tiveram esses privilégios, mas de lá para cá, mas ninguém nessa humanidade teve essa oportunidade. Nós estamos distantes de Deus, mas por que isso? Por que Jesus teve que morrer numa cruz? Por causa disso aqui, ó. Romanos 6, verso 23 diz assim: pois o salário do pecado é a morte. Adão pecou, ele teria que morrer. Eva pecou, deveria morrer. Caim pecou matando Abel, deveria morrer. Você e eu pecamos. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Então é mais do que normal que Deus desse a sentença para nós de morte eterna. Então por que nós não morremos? Se o salário do pecado é a morte, por que eu ainda não morri? Por que eu ainda não morri eternamente? Porque Romanos 6, 23 continua dizendo assim, ó: mas o presente gratuito de Deus é o quê? A vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. É aí que está a chave, querido. Esse foi o plano de Deus, a grande ideia. Qual foi o plano? Olha, o homem pecou, o homem tem que morrer. Mas eu envio o meu filho, ele morre no lugar do homem, e a morte que o homem merecia, ele vai ter a vida do meu filho. E a vida do meu filho que ele merecia, eu passo para o homem. Houve uma troca, uma substituição na hora da morte. Jesus morreu no meu lugar, então agora eu não preciso mais morrer. Infelizmente, quem não aceita Jesus, o que ele fez na cruz, essa pessoa não vai ter direito a entrar no céu. Só vai entrar no céu quem aceita Jesus como seu salvador pessoal. É por isso que nós cristãos, por isso que nós, adventistas do sétimo dia, insistimos tanto para que o ser humano aceite Jesus em sua vida. Porque aceitar Jesus é aceitar o que ele fez na cruz dos Calvários no seu lugar. E aí você não vai receber a sentença da morte eterna, você vai receber a sentença da vida eterna em Cristo Jesus. Porque Jesus te substituiu. Jesus morreu por toda a humanidade. Mas somente aqueles que aceitam o que ele fez na cruz do Calvário poderá entrar no céu. Olha o que diz Romanos 7, versículo 18. Essa é a minha realidade, é a sua realidade. Olha o que o apóstolo Paulo, um dos grandes pregadores do Novo Testamento, ele diz assim, olha: porque eu sei que aquilo que é bom não vive em mim. Uma vez que Adão pecou, o pecado entrou na nossa natureza e nós nos tornamos pecadores por natureza. E Paulo está dizendo, eu sei que aquilo que é bom não habita em mim. Não existe tanta coisa boa em mim. Você está me olhando aqui, está me vendo e falando assim, nossa, que homem bonzinho. Não, querida, a minha natureza é natureza má. A minha tendência é fazer coisas erradas, é fazer aquilo que não presta. Paulo está dizendo isso, o Espírito Santo está te dizendo isso. Você também não se iluda achando que você é uma boa pessoa, porque você não é. No fundo, eu e você somos trapos de imundícia. Como diz a Escritura, nós não valemos nada. Jesus disse, é do nosso coração que nasce todo egoísmo, todo assassinato, todo adultério, toda mentira. É daqui de dentro. E Paulo está dizendo isso, eu sei que o que é de bom não vive em mim. Isto é, na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade, olha, eu tenho a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo.
Você está entendendo? Paulo tinha que forçar a sua natureza a fazer aquilo que era bom. Se você voltar uns tempos atrás aí, numa greve que teve talvez alguns anos atrás, lá no Espírito Santo, pessoas que os policiais não estavam trabalhando, você lembra dessa greve? Pois é, foi registrado que pessoas que nunca haviam roubado na vida começaram a saquear as lojas. Por quê? Porque ninguém estava vendo, não tinha policial. Era a natureza falando que estava dentro daquelas pessoas. Eram pessoas que talvez você tinha confiança de deixar a chave da sua casa. Mas só por quê? Porque ele sabia que se ele entrasse lá, alguém ia vê-lo. Mas como ele percebeu que ninguém ia ver o que ele estava fazendo, então ele cometeu o crime. Na verdade, é a nossa natureza falando mais alto dentro do nosso coração. E essa natureza só é possível mudar mediante o gesto de amor que Cristo teve por mim e por você na cruz do Calvário. Isso mesmo, querido. Jesus morreu por pessoas como eu e você, por bandidos, por pecadores, por assassinos, por estupradores. Pessoas de toda a espécie, Jesus morreu por todos. Mas infelizmente nem todos vão aceitar aquele gesto maravilhoso de amor que Cristo fez na cruz do Calvário. Olha o que diz João 3,16. Olha só o texto. Presta atenção na palavra. Porque Deus amou o mundo. Quando Deus está dizendo assim, o texto está dizendo Deus amou o mundo, é todo ser humano. Todos que nasceram junto depois de Adão, incluindo Adão, até o último ser humano que nasceu nessa terra, no dia de hoje, nesse momento, Deus morreu por ele. A última criança que nascer hoje, Deus morreu por ele. Todos os que já nasceram, já morreram, os que estão vivos e os que ainda vão nascer neste mundo, Jesus já morreu por eles. O amor de Deus por essas pessoas foi tão grande que Deus entregou o seu próprio Filho. Olha, porque Deus amou o mundo que deu. Ele entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. O mundo estava da seguinte forma, perfeito, maravilhoso, quando saiu das mãos de Deus. Infelizmente o inimigo foi lá, deu uma rasteira na pessoa de Adão e Eva, enganaram os dois e implantou o pecado. E hoje nós colhemos o fruto dessa consequência. Então o pecado é o seguinte, olha, eu pequei, eu morro. É simples assim, o salário do pecado é a morte. Mas para que isso não acontecesse, Deus, na plenitude dos tempos, enviou o seu Filho no momento certo, para que o seu Filho morresse na cruz no meu lugar. Então a morte que eu merecia, Deus cobrou do seu Filho que não merecia. E a vida que ele merecia, porque Jesus não pecou, ele não precisava morrer, ele oferece a mim e a você. É por isso que nós temos a chance de sermos salvos. Você está tendo a oportunidade de ser salvo deste mundo de pecado e viver a eternidade longe do sofrimento. Mas para que isso aconteça, você e eu precisamos aceitar o plano da redenção. A morte de Cristo na cruz. E aceitar Jesus no seu coração. 1 Pedro 2, verso 24 diz assim, ó. O próprio Cristo levou os nossos pecados. Olha só, os meus pecados, os seus, não dele, ele não tinha. Os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Ou seja, a morte de Cristo na cruz do Calvário escancarou a porta de salvação. Você e eu hoje, a humanidade inteira, o mundo inteiro tem a oportunidade de serem salvos. Só aceitar Jesus Cristo. Em João 16, versículo 8 diz assim, olha, quando o Auxiliador vier, o Espírito Santo, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do direito e justo e também do julgamento de Deus. Em algumas traduções você vai encontrar assim, ó, quando vier o Consolador, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Em outras palavras, sabe aquele sentimento que você tem quando você faz alguma coisa errada? Pois é o Espírito Santo falando no seu coração. Quando você decide abrir e permitir que o Espírito Santo fale com você, ele vai te convencer que você é um pecador e que você precisa da graça de Deus. Aí você vai olhar para a cruz. E aí você vai entender que aquilo que aconteceu lá na cruz do Calvário foi por amor a você. E aí você abre o coração e fala, Senhor, eu quero ser salvo, eu aceito o que o Senhor fez por mim. Então aí a morte que estava caindo sobre você porque você se tornou um pecador, agora vai ser cobrada de Jesus.
E a vida que Jesus merecia, porque ele não era pecador, ele entrega para você. Então agora você vai viver como um crente vive, como um verdadeiro cristão que aceita Jesus vive. Apocalipse 1, verso 5 diz assim, olha, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados. Apocalipse 1, verso 5. Olha que lindo, queridos. Eu e você estávamos sujeitos à morte eterna, mas agora não estamos mais. Porque quem morreu no nosso lugar? Jesus Cristo. Ele que era sem pecado, morreu. E eu que sou pecador, vou viver. Tudo que eu tenho que fazer é aceitar Jesus. É óbvio, não estou dizendo que uma vez que você aceita Jesus, você não vai sofrer, você não vai morrer. Não é isso que eu estou dizendo isso aqui. Eu estou dizendo que mesmo que você morrer neste mundo, você tem a vida eterna, porque quando Jesus voltar, nós vamos ver isso aqui mais detalhadamente, Jesus vai trazer você de volta à vida para levar você para morar com ele no céu. Tá bom? Então, Antônio, se Jesus morreu na cruz, o que eu preciso fazer? Eu não preciso fazer mais nada? Será que não? Olha só o que você precisa fazer. O que eu devo fazer então para ser salvo? Você gostaria de saber? Olha só. Efésios 2, 8 e 9 diz assim, ó. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Olha só, queridos. Eu não posso me orgulhar de ter a salvação, porque a salvação não é de mim mesmo. Ela é de Deus. E é um presente de Deus. A salvação é a graça de Deus. É um presente que Ele me concede. Eu não mereço ser salvo, mas Ele me presenteou com esse presente, me oferecendo a salvação. Eu aceitei Jesus, então agora eu tenho direito à salvação. Não porque eu mereço, porque eu sou bom, porque Jesus me concedeu essa oportunidade. É um direito dele de me oferecer e eu aceitei. Agora, no nome dele, eu tenho o direito de ser salvo. Você está entendendo? A salvação é de graça. Se você fizer coisas boas ou não para as pessoas... Aliás, deixa eu repetir aqui. Ó. Se você fizer coisas boas, você vai ser salvo. Não porque você fez coisas boas, mas porque você já está salvo em Jesus. E te garante... Perdição é o resultado de eu estar longe de Deus, caminhando para a morte eterna. 1 João 5, versículo 11 e 12 diz assim. E este é o testemunho. Qual é o testemunho? Deus nos deu a vida eterna. E essa vida eterna é nossa por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Fácil demais. Mamão com açúcar. O que você precisa fazer? Aceitar Jesus, só isso. Aceitar Jesus, e uma vez que você aceita Jesus, que é de graça, a porta aberta, Jesus, meu coração está aberto, entra, quero ser seu. Sim, filho, eu te aceito. Agora eu vou transformar você. Você bebia? Não vai beber mais. Você fuma? Não vai fumar mais. Você xingava? Não vai xingar mais. Você rouba? Não vai roubar mais. Você adulterava? Agora não adultera mais. Você era infiel ao seu cônjuge? Agora você não é mais. Por quê? Porque você foi salvo. Você me ama, eu te amo. E agora vamos viver uma vida de duas pessoas. Juntos, Deus e você. Você e eu. Somos duas pessoas, eu e Deus. Deus e eu. Estamos ligados. Eu aceitei Jesus, Ele entrou na minha vida, agora Ele vive em mim. Não é isso que o apóstolo Paulo diz? Já não sou mais vivo, mas Cristo vive em mim? Então agora eu tenho que viver uma vida de um cristão salvo. E um cristão salvo não bebe, não fuma, não se prostitui, não rouba, não é infiel. Tudo isso, se eu fizer tudo isso, é o resultado de eu não ter aceitado Jesus. De eu não estar com Jesus na minha vida. Porque quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Então o que você precisa fazer? Abrir o coração e falar, Jesus, entra, sou teu. Transforma a minha vida. Eu sou aqui um beberrão, eu sou aqui um xingador, eu sou aqui um blasfemo, eu preciso que o Senhor me transforme. E Ele vai transformar você. É Ele que vai mudar você. É Ele que vai trazer essa transformação para você. Agora eu quero contar uma história para você. Que olha aqui, olha para mim.
a Bíblia diz a história de dois grandes homens, Paulo e Silas. E eles estavam ali naquela prisão porque eles falavam do amor de Jesus. Um dia eles foram presos. E eles estavam com as mãos acorrentadas, com os pés presos em uma prisão solitária. E à meia-noite eles começaram a cantar, louvar, orar. Quando foi à meia-noite, teve um terremoto naquela prisão. Um terremoto tão forte que as correntes que prendiam aqueles homens se rebentaram. Olha o poder da oração. Olha o poder do louvor, o poder da música, da adoração. E quando eles estavam ali, o terremoto abriu as portas das cadeias, rebentou as correntes dos dois presos, Paulo e Silas. A ponto de o carcereiro, quando olhar aquilo, ficar apavorado. E o carcereiro então já ia pegar a espada para se matar. E ali naquele momento, Paulo e Silas olham para ele: não faça isso que estamos todos aqui. E o carcereiro então pegou, não sei se era isso, uma lamparina, para iluminar a cadeia, e viu que Paulo e Silas estavam ali. E quando ele viu aquela cena, Paulo e Silas cantando, aquele terremoto todo, e eles não fugiram, ele caiu de joelho nos pés daqueles homens, tirou aqueles homens da cadeia e falou assim, fez a pergunta mágica, talvez a pergunta que está no seu coração, talvez a pergunta que você tem feito há muitos anos atrás. Em Atos capítulo 16, verso 30, aquele carcereiro faz a seguinte pergunta: depois os levou para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Você gostaria de saber o que você precisa fazer para você ser salvo, filho? Talvez eu estou falando para um casal que está lutando dias e dias para encontrar salvação. Você está fazendo boas obras e ainda não se sente salvo. Você é fiel nos dízimos e nas ofertas, mas ainda não se sente salvo. Você é um praticante na sua igreja, mas ainda você não se sente salvo. O que você está precisando? Porque é possível você estar numa igreja, é possível você estar orando, é possível você estar cantando e ainda não se sente salvo. Totalmente possível. Olha o filho pródigo, o irmão do filho pródigo. Estava em casa perdido dentro de casa. Está assim de gente, ó, dentro da igreja perdido. Está dentro da igreja, mas a igreja não está dentro dele. Fala de Jesus, mas Jesus não está no coração deles. É improvável que você esteja falando para alguém assim nesse momento. Você acha, as pessoas acham, olha para você que vê um bom cristão, uma boa cristã, um bom jovem. Mas você olha para dentro de você e diz assim: eu não sou de Deus, Deus não habita em mim. O que eu preciso fazer para ser salvo? Querido, você não precisa fazer muita coisa. E aqueles homens deram uma resposta para aquele carcereiro. E eu quero ler essa resposta com todo carinho para você. Porque nessa tarde, não é o Antônio Marcos pegando resposta para você. É o Espírito Santo falando com você. Ele está dizendo assim: filho, tudo que você precisa fazer, creia no Senhor Jesus e será salvo, você e as pessoas da sua casa. Queridos, a salvação da sua família começa com você. Jesus não está dizendo que se você aceitar Jesus, tudo bem, seus irmãos, seus parentes vão fazer o que quiser, que vai ser salvo. Não, não é isso, não. O que Jesus está querendo dizer é que, olha, que através de você, Ele vai alcançar a sua esposa, o seu marido, Ele vai alcançar os seus filhos, seus parentes, seus pais. Através de você. Começa com você. Então, portanto, é você que tem que tomar a iniciativa hoje de abrir o coração e aceitar Jesus como seu Salvador. Sabe por quê? Porque hoje é dia de entrega. Hoje é dia de você se entregar para Jesus. É dia de você colocar-se no altar de Deus. É o dia de você olhar para Jesus e dizer: Jesus, eu aceito, eu creio. Eu quero que eu e a minha casa sejam salvos. Eu quero que você preste atenção nesse último verso aqui. Olha só o que diz. Hebreus 3,15 diz assim, ó: é isso o que as Escrituras Sagradas dizem. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos como foram seus antepassados quando se rebelaram contra Ele. Se hoje, se nesse momento, você está ouvindo a voz de Deus, olha para mim, filho, entrega o teu coração para Ele. Se essas palavras que você ouviu até agora foi o Espírito Santo que falou, você tem noção que foi o Espírito Santo que falou com você, então não feche o seu coração para Ele. Se rende. Eu quero convidar você agora a ouvir essa canção.
A Luciane vai louvar a Deus agora, mas eu preciso que você não olhe para a Luciane, mas pela fé, você olhe lá para a cruz do Calvário e veja o que Cristo fez por amor a você. E se rende a Ele, e se entregue a Ele. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado perante ti. Me prostrei e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor, não sou. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor, não sou merecedor, tua graça me alcançou. Queridos, ali na cruz, simplesmente está revelado o ato de amor de Deus pela humanidade, por mim e por você. Se você olhar para a cruz, você vai entender o amor de Deus por você.
Então todas as vezes que você for pecar, todas as vezes que você estiver sendo tentado a afastar-se de Deus, a ceder ao pecado, olhe para a cruz, olha por que foi feito ali e entregue a sua vida nas mãos de Deus. Eu quero convidar você nesse momento, eu não posso terminar sem antes fazer essa pergunta para você. É do seu interesse hoje, diante dos textos que você leu aqui, entregar a sua vida para que através de você e toda a sua família sejam alcançados pela vida eterna oferecida a Cristo Jesus? E se você aceita isso, feche os seus olhos, vamos falar com Deus, vamos pedir a Ele: Senhor, transforma minha vida. Eu sou um pecador, mas eu quero ser salvo em Jesus Cristo. Pai querido, Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, nós queremos entregar nossa vida em Tuas mãos. E suplicamos, Senhor Deus, que nesse momento o Senhor se faça presente em nossa vida, em nosso meio, trazendo, Senhor Deus, a libertação dos pecados. Que assim como o Senhor quebrou as correntes do apóstolo Paulo e Silas, o Senhor também possa romper todo o mal que está nos prendendo neste mundo e nos entregar a vida eterna na pessoa de Jesus Cristo. É em nome dele, Senhor Deus, que nós adentramos em Tua presença, confiando que o Senhor vai nos aceitar. É em nome dele, ó Pai, que nós clamamos por essa salvação que o Senhor oferece na cruz do Calvário para cada um de nós. Nós Te aceitamos, Jesus, como nosso Salvador pessoal. Te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus te proteja e que Deus os guarde. E até a próximo sábado, em nome de Jesus, estaremos aqui com mais uma live Hackeando as Escrituras. Um forte abraço e até breve.